No episódio anterior, o mais belo entre os anjos foi consumido por orgulho e, como um raio, foi lançado das alturas. As estrelas silenciaram, o céu gemeu e a eternidade conheceu a ruína. Após milênios, o vazio tomou conta. Mas em um dia tudo começou. No princípio, havia somente o silêncio, mais antigo que o tempo, mais denso que a noite. A terra era sem forma e o abismo suspirava. As trevas cobriam a face do profundo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E então ecoou uma voz, não como som, mas como ordem eterna. Haja luz. E houve luz. Ela rasgou as trevas como lâmina de fogo, separou o caos com majestade. E pela primeira vez, houve manhã. E surgiram 2 grandes olhos de fogo, o maior para governar o dia, o menor para reinar na noite. E ao redor deles bordou com mãos invisíveis milhares de lâmpadas celestes, estrelas que não dormem, sentinelas da eternidade. E os colocou nos céus, não apenas para brilhar, mas para marcar estações, dias e anos, para que o tempo soubesse seu lugar e a noite não esquecesse da manhã. E viu Deus que era bom. E Deus disse: haja um firmamento entre as águas. E o firmamento se ergueu, como um véu estendido entre abismos. Águas abaixo, águas acima. E chamou o firmamento de céus. Assim nasceu o alto, onde os anjos contemplam, e as nuvens sussurram segredos antigos. E Deus disse: fervilhem as águas, de seres viventes. E surgiram monstros marinhos, vastos, misteriosos, coroas das profundezas. E nas correntes mais leves dançaram peixes, cardumes, criaturas velozes como centelhas líquidas de vida. Então Deus olhou para os céus e disse: voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E o ar se encheu de batimentos e cantos. Asas douradas cortaram o vento. Pássaros de todas as formas desenharam salmos no céu. E viu Deus que era bom, e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei os mares e os céus. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies. E o chão se abriu em pulsares. Do barro ergueram-se feras, e das planícies rebanhos. Veados pisaram como vento, leões rugiram como trovões. Insetos teceram rotas invisíveis e répteis erlizaram como sombras antigas. O pó tornou-se carne. O silêncio, um coro de vozes selvagens. E Deus viu que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então o Eterno desceu, não com trovões, mas com mãos. Ajoelhou-se sobre o pó e moldou um rosto. Dos olhos soprou luz, das narinas soprou vida, e o barro se ergueu, com alma nos ossos e eternidade no olhar. E chamou-o Adão. E Deus o abençoou, dizendo: sê fecundo, domina a terra, reflete o céu
No 7º dia, cessou o som. A luz permaneceu, o movimento repousou, e Deus contemplou o todo, e viu que era bom em plenitude. Então abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele Deus descansou de toda a obra que fizera. O tempo respirou, a criação silenciou, e o primeiro sábado nasceu. E assim, do silêncio à semente, do abismo ao homem, o mundo foi feito. Cada luz, cada sopro, carregado de propósito eterno. Mas em meio à perfeição, havia um jardim. E dentro dele, um limite, uma promessa e uma escolha. Pois a paz é apenas o prelúdio da provação. No próximo capítulo, uma voz serpenteia entre as folhas, um fruto brilha além da palavra, e o primeiro coração vacila diante da eternidade. Para não perder essa revelação, inscreva-se e prepare-se para entrar no jardim. A guerra continua.